Olá, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores, semana 4, jogos de volta da fase 2. Temos definidos 8 times que ainda disputam 4 vagas para chegar na fase de grupos. Jogos eletrizantes, bons jogos nós tivemos essa semana, mas depois da vinheta a gente mostra tudo isso. Pois é, amigo, que rodada, né? Mas nós vamos falar mais sobre cada jogo aqui, uma coisa rápida, dinâmica, tá? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês primeiro os resultados desta fase 2, esses jogos de volta, né? E aí eu vou falando do agregado. Vamos lá. Começamos com o jogo de Sport Cristal e Nacional, amigo. Ficou 5-1 para os cerveceiros em cima do Nacional, do Tricolor. No agregado ficou 5-3 para o time peruano, passou de fase. No jogo entre Cerro Porteño, volta a vencer por 1-0 pela conta mínima. No final ficou agregado 2-0. O Independiente Medellín venceu o El Nacional do Equador por 2-1. No agregado ficou 4-3. Boston River e Huracán se enfrentaram na Argentina desta vez e El Globo venceu por 1-0 pela conta mínima, né? E o jogo entre Atlético e Carabobo, o Atlético fez 3-1 no Carabobo, na Venezuela, um jogo de volta 3-1 no agregado, né? Magallanes voltou a vencer o Always Ready por 3-1. Isso coloca num agregado de 6-1, amigo. Que coisa, hein? E para finalizar, os dois jogos também dessa quinta-feira, o Fortaleza massacrou o Deportivo Maldonado por 4-0 no agregado 4-0. E também no jogo entre o Milionários da Colômbia recebeu a Católica e venceu por 2-1, também se classificou, né? No final do vídeo, nós vamos mostrar aqui para vocês os confrontos e o nosso prognóstico assim, então, em relação a nossas previsões aqui, quem time que está mais encaixadinho para passar, nós vamos fazer aqui no final deste boletim. Então vamos direto para o primeiro jogo entre Sport Cristal e Nacional do Paraguai. O primeiro jogo foi 2-0, se esperava mesmo o Nacional mais recuado, fechando muito bem os espaços. E o Sport Cristal entrou com uma tática de 4-3-3 do Thiago Nunes, em que usou Pretel, Alarcón e Castillo, Jesus Castillo no meio de campo. Tentava fazer muita associação no meio de campo, tentando tocar, triangular, mas não deu muito certo. Pouco teve de volume de jogo o Sport Cristal, principalmente nesse primeiro tempo, né? E o Nacional, em algumas bolas paradas, em alguns contra-ataques, tentou assustar, mas muito pouco. Não veio com a intenção de atacar, tanto é que jogava num 4-1-4-1, né? Jogando com o Cristiano Campos mais à frente, Brizuela e Martínez tentando atacar pelos corredores nos contra-ataques, mas muito pouco. E o Sport Cristal sentia dificuldade disso, nessa chegada, criar volume de jogo, né? Chegar com os laterais, que é uma grande arma desse time do Sport Cristal, com o Nilson Loyola e com o Dilma Loura. E aí vem o segundo tempo. No segundo tempo vem a grande alteração do Thiago Nunes, que para mim deu muito certo e fez o time jogar, né? Que entrou o Távora, um jogador de muita qualidade, um canhotinho que tem muito passe, falta regularidade nesse jogador. Eu já indiquei no meu canal Sudaca Brasil, muito bom jogador, tem um belo toque de bola e bons lançamentos. E já na primeira jogada dele, ele vem buscar o jogo aqui atrás, no lugar do Pretel que ele entrou como volante, e já arma o jogo, já liga direto o Ávila e o time faz 1-0. Quer dizer, mostrou a qualidade do Távora e já modificou, né? Já que o Nacional está poluindo o meio de campo, ele já fez uma transição rapidíssima, defesa-ataque, e já quebrou o time do Nacional, né? Só que logo em seguida, amiga, acontece o gol. O Távora vai tentar sair com a bola ali mais uma vez, tentar armar o time mais uma vez, porque precisava do resultado. 2-0 era o resultado que poderia levar para os pênaltis. E o Távora se equivoca ali no domínio de bola e logo em seguida o Nacional empata a batida com o Cabageiro num belo chute. Eu acho que o goleiro falhou um pouquinho ali, mas num belo chute, pronto, 1-1, volta, estaca 0. O time do Sport Cristal tinha que fazer mais 2 gols. Mas aí foi na base desses passes, como o Távora ficava mais atrás, ele conseguia liberar os laterais, os meias se aproximavam mais do Leandro Sousa, do Ávila e do Coroço, e isso foi ajudando a ter volume de jogo. O Távora ajudou muito nesse esquema, e depois, aos 67, Ivan Ávila faz o gol de cabeça, uma bela jogada, uma bela trama do Sport Cristal, né? E depois chega aos 74, o gol do Inácio, numa segunda bola ali, rebatida e tal. O zagueiro brasileiro, ex-Bahia, faz o 3-1, enlouquecendo o Estádio Nacional lá de Lima. O Thiago Nunes comemorando, já você via um alvoroço, né? Você via que o time empolgou, ganhando casca.
E depois, no final da partida, aí o Nacional tentou atacar um pouco mais, porque o resultado já estava adverso, né? Poderia levar para os pênaltis. E aí veio uma pintura, amigo, uma pintura de Dilmar Loura. Eu vou ver se eu consigo deixar pelo menos um pouquinho desse lance aqui. Se não der, eu boto as imagens apenas. Mas, cara, é um dos gols mais bonitos dessa Libertadores, porque você vê claramente que o lateral direito, um bom lateral direito, que não teve um bom 2022, mas fez um bom 2021, já é de seleção peruana, Dilmar Loura, já indiquei no meu canal. Ele pega na bola de propósito para encobrir o goleiro e de lado. Cara, lindo gol, lindo gol, lindo gol. Faz 4-1 e no final mais um contra-ataque bem puxado e o Coroço finaliza em 5-1. Uma bela vitória do Sport Cristal que dá uma casca pro time, que dá aquele espírito de Libertadores. Vai ser um time difícil de ser batido, viu? Porque jogou bem lá no Paraguai, mas não conseguiu fazer gols. E aqui, principalmente no segundo tempo, o time mostrou muito volume de jogo, né? E bons passes, né? Tem um time qualificado. Não é do nível, né, de outros times como o Huracan, né, como o Atlético, como o Fortaleza, mas é um time que tá se ajustando. E o Thiago Nunes sabe o que faz. Então, foi uma bela vitória do Sport Cristal, que dá aquele espírito de Libertadores mesmo, né? E tem grande chance, eu acho que pode incomodar sim na fase 3. Vamos então para o jogo de Cerro Porteño e Curicó Unido. Cerro Porteño, mais uma vez, o time do Facundo Sava vence por apenas 1-0, né? Sempre na conta mínima. É um time que não se expõe, assim, nesse jogo teve mais volume de jogo, né? Nessa partida teve mais volume que lá no jogo contra... Se bem que ele também fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo contra o Curicó. Nesse jogo, jogando em casa, né? Mas custou a furar o bloqueio, né? Cláudio Aquino buscando de um lado, Carício do outro, Vieira tentando se colocar. Quando o Vieira apareceu mais pro jogo, o time do Cerro Porteño ganhou mais força. No ataque ali, La Pantera Morales, Turim, tentando se movimentar, conseguiram incomodar um pouquinho no primeiro tempo, né? Mas o Curicó Unido, em um outro lance, tentava assustar muito pouco. É um time que tá cabisbaixo, tentou se fechar muito bem, mas não conseguiu, principalmente no início do segundo tempo, em que uma bela jogada, uma trama, né, buscando os espaços, Cláudio Aquino, os laterais, Beto Espínola, são importantíssimos nessa criação de jogada, tanto o Rivas como o Espínola. Eu acho que o lado direito do Cerro ele é mais ativo, né? Tanto é quando o Cláudio Aquino cai por ali, Cardoso Lucena e principalmente o Beto Espínola, como eu estou falando. Então, houve uma jogada ali pelos corredores, um corredor interno, Aquino acha o espaço, cruza e o La Pantera Morales faz o gol. E aí o Cerro Porteño controlou o jogo, teve alguns momentos, recuou um pouquinho as linhas, mas teve outras oportunidades para fazer o gol. Logo depois que faz o gol, toma uma pressãozinha porque recua um pouco, né? Uma coisa meio tradicional de todos os times, né? Recua um pouco, mas depois volta a empurrar o time do Curicó Unido na defesa e poderia ter feito o 2-0 se não é a defesa do Curicó e principalmente o goleiro Cerda. Então, foi um jogo que o Cerro Porteño não passou muitos sustos, né? Tirando esse logo após o gol, né? Mas muito pouco. O Cerro Porteño tem um jogo mais controlado, né? Acho que essa é a grande virtude do Facundo Sava, o trabalho do Tique Arce, né? Controla mais os tempos, controla mais o jogo, né? Como fez bem o resultado lá no Chile e trabalhou bem por esse resultado, poderia ter feito até mais, né? Eu acho que conseguiu controlar nessa partida aqui um time que é bem inferior. O Curicó está bem abaixo do que foi apresentado, o futebol que foi apresentado ano passado, está bem abaixo mesmo. Algumas figuras não estão no mesmo nível que ano passado, então, e sente falta de outras figuras também. Então, infelizmente, o Curicó vai lutar bastante nesse campeonato chileno. Não vejo com grande expectativa. Agora, o Cerro chega com força, mas ainda não foi um grande teste ainda. Nem no Campeonato Paraguai não vi uma grande partida ainda do Cerro. Precisa pegar e vai enfrentar um grande time na fase 3. Será um grande jogo, não vamos mostrar a torcida cheia, Noiva Odia. Vai ser uma partida interessante pegar esse time do Fortaleza e enfrentar esse time do Cerro Porteño, que ele vai ser testado, né? Mas não deve sair desse 4-4-2 que joga desde a época de Tique Arce e está jogando também com Facundo Sava, tá bom? Então vamos para o jogo de Independiente Medellín e El Nacional. Esse jogo eu tinha ainda em aberto porque o Independiente Medellín tem superioridade e hierarquia dos jogadores, tecnicamente os jogadores são melhores, só que o El Nacional tinha um conjunto mais azeitado, né? Um conjunto mais equilibrado, né? Atacava também no 4-4-2, o Independente já utilizava uma linha de 3 zagueiros, né? Com Cadavid, Moreno e Palacios, e com Londonho e Monroy tentando atacar o tempo inteiro. Só que no primeiro tempo, amigo, foi decepcionante, né? O Medellín jogando em casa,
né? E não conseguia criar. O El Nacional foi superior no primeiro tempo, por incrível que pareça, foi superior, teve mais volume de jogo, poderia ter feito até 1-0, né? Isso quebraria, eu acho que o time do Gonçalves, se não é o goleiro Mosqueira, amigo, que fez boas defesas, o El Nacional tomou conta, né? Aí você vê que o time do Medellín ainda não é esse time que jogou, que fez a final do Campeonato Colombiano ano passado. Não tá bem muito distante disso, né? E chega no segundo tempo, troca algumas entre o Gomes, né? Cambindo ainda depois também, mas quando entra o Gomes, modifica um pouco, Pipe Pardo fica mais próximo do gol. E aí quando o time consegue fazer uma transição bem feita, né? Que aí você vê a qualidade dos jogadores, Pipe Pardo, Ricaurte, né? E aí você vê um gol do Monroy, que é um belo gol, né? Ele chuta cruzado, mas é uma transição bem feita, uma coisa que o Medellín não conseguiu fazer durante a partida toda, aí o time cresce, né? Ganha mais volume de jogo, ganha mais confiança, né? O time do Nacional sente um pouco que está fazendo uma boa partida. Aliás, tem que bater palma para esse time do Éver Hugo Almeida, pela garra, pelo equilíbrio, pela parte tática e como complicou a partida e poderia ter classificado, tá? Me surpreendeu bastante esse time. Acho que esse time vai disputar ali no meio da tabela para cima no futebol equatoriano. É um time muito bem organizado, nada demais, tem nenhum grande jogador, El Tigre Palacios, não tenho sim. Eu gostei do Julio, né? Matson Julio, Valverde, Carrillo também é um bom jogador, mas eu acho que não tem nada de mais específico, mas é um time bem organizado. Eu gostei, assim. E o Medellín foi muito abaixo. Na verdade, em geral, o jogo não foi, assim, mil maravilhas. Acho que os dois times estão bem abaixo com relação aos outros que estão aqui disputando a Libertadores, tá? O Medellín vai ter muita dificuldade. Aí depois faz o segundo gol com o Cambindo logo em seguida, né? Teve um momento ali muito forte ali, que eu te falei. Teve o gol do Monroy, 7 minutos depois, o gol do Cambindo, que ele entra no lugar do Léo Pons, né? Que era o titular. Luciano Pons, desculpa, ele entra no lugar do Pons, o argentino, e Cambindo faz um belo gol também de cabeça. Então, aí mostrou força e depois começou a equilibrar. O Nacional tentou pressionar e no final faz o gol com Parrales, mas caiu de pé. O time do Nacional caiu de pé e o Medellín precisa melhorar muito. Classificou o Medellín porque tem hierarquia, é mais time em jogadores. Em coletivo, eu gostei mais do Nacional, mas passou o Medellín. E vai ter um jogo importante contra o Magallanes. Eu acho que aí o Medellín vai ter que jogar muito mais, por incrível que pareça, para ganhar desse time que acabou de subir do Chile. Mas nós vamos falar do Magallanes daqui a pouquinho. Vamos para o jogo do Huracan. Huracan e Boston River. Eu esperava mais desse jogo, pra ser bem sincero, mas foi mais uma vez um jogo muito estudado. Acho que os dois times se respeitaram muito, tanto o Dabove como o Daniel Farias. Eles conheciam muito bem o adversário, respeitaram muito bem o adversário e tentaram, principalmente, não deixar o adversário jogar. O Huracan tem um contra-ataque, tem um bom toque de bola, mas tem um contra-ataque, uma transição rápida, né, com os jogadores lá na frente, que se movimentam muito, que é o Cócaro, ele entrou com o Cordeiro desta vez, jogando num 4-4-2. Acevedo sempre muito agudo ali pelos corredores, Benítez pelo lado esquerdo, Soto, Gudinho jogando pelo lado direito. Então, e Reza e Fattori, que eu sou fã, já falei diversas vezes, é uma dupla de volantes que eu queria ter no meu time. Então, era um time que tentava criar volume com umas transições rápidas do meio para frente. Tá? Tinha volume ali, tocava bem a bola e do meio para frente tentava acelerar o jogo. E o Boston River está mais preocupado em defender, sabia do poderio do Huracan e tentou se defender. Eu vi bons jogos do Boston River nessa temporada, né? Fez um bom jogo na primeira fase, principalmente quando vence por 3-1 o time do Zamora, né? Mas mostrou futebol agressivo, né? Com o Kiko Oliveira, com o Gomes, o Reta Vizcay pelo lado esquerdo, às vezes pelo lado direito, o Matheus Acunha. Era um time que eu gostava de ver, mas não apresentou o mesmo futebol. E pelo contrário, aceitou o volume de jogo do Huracan e aceitou que o Huracan dominava, tinha mais posse de bola e tudo. Então, eu senti um time medroso. Acho que um time que poderia ter sido arriscado um pouquinho mais, poderia ter feito um confronto mais agressivo contra o Huracan e não fez, e acabou aceitando o gol do Huracan aos descontos no primeiro tempo, um pênalti. Poderia ter feito outros gols, o Huracan foi superior, principalmente no jogo da Argentina, mas não foi um jogo de tanta laicar, não foi. Me decepcionou um pouco porque eu sei que é um time bem treinado do Huracan e é um time bem treinado do Boston River. Eles poderiam ter feito um confronto um pouquinho mais
brigada ali um pouquinho mais laica, né? Eu gosto desse jogo de transições rápidas em que você tem espaço, mas eu acho que os dois estavam mais preocupados em defender, né? E por isso passou o Huracan, que tem mais qualidade, né? Acevedo fazendo Vettori, Rezi jogando mais uma boa partida, e Cócaro, que eu acho que está sobrando um pouquinho ali no futebol argentino, está jogando muita bola. Eu acho o Cócaro, o bigodudo lá, tá em grande fase desde o ano passado e tudo mais, e esse ano também o uruguaio fazendo boas partidas. Jogou também do Cordeiro também, né? E fora os outros, né? O Galto, que jogou no primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo, deu uma esquentada também no jogo, ele entrou no lugar do Gudinho. Então, Castro também, eu achei o Castro um jogador que movimenta bastante pelos lados do campo, eu gostei também do que eu vi, né? Mas passa o Huracan e é um time encardido, um time difícil, o Dabov conhece muito bem o que tem ali, sabe se defender e sabe atacar nos espaços. É um time a se temer. Esse time do Huracan deve enfrentar o Sport Cristal. Não vai ser um jogo fácil. Vamos então para Atlético e Carabobo. Esse jogo também eu fiquei um pouco decepcionado com o Atlético, porque eu vi muito pouco do Atlético de Libertadores, né? O Atlético de Tchatchoudé. Foram apenas 30 minutos que eu vi, principalmente os iniciais, bons, suficiente para o Atlético fazer 2 gols. O Hulk, o Paulinho se apresentando, tabelando, a presença do Saravia, o Edenilson participando ali do jogo, mas foi muito pouco. Depois o time desliga da partida, deixa o Carabobo sentir, gostar mais da partida, e a marcação não estava muito boa, né? Os laterais não apoiavam mais do mesmo jeito, e de repente parece que o jogo ficou na mão do Carabobo no final do meio tempo, toma um gol, né? E merecido, o Carabobo estava jogando melhor ali naquele momento, já uns 10 minutos, já poderia ter feito um gol antes, né? E acaba chegando esse 2-1. No segundo tempo, temos um lance que foi fundamental para mudar um pouco a estrutura do jogo, que foi a expulsão do Pernia, que fez o gol, né, no primeiro tempo. Ele depois é expulso, leva 2 amarelos, e por justa causa, lógico, não tem nenhuma discussão com relação a isso, mas o Atlético não consegue, com superioridade numérica, fazer valer o seu jogo, ter volume de jogo, atacar, ser agressivo. Não. Os laterais apoiavam às vezes com dificuldade em toque de bola, os meias, Patrick até jogou melhor ali pelo lado esquerdo, mas Edenilson nulo, né? Então se encaminhava para um jogo que estava se complicando à toa o Atlético, né? E aí num lance individual ali pelo lado esquerdo, né, que os jogadores começam a se entender e começam a tabelar, que é uma coisa que a gente cobra, é individualidade também de alguns jogadores, do Edenilson, do Patrick, do Paulinho, o Pedrinho saiu, entrou o Zarate no segundo tempo, então do Hulk principalmente, e o time consegue tabelar, e num lance o Edenilson vai lá e que não vinha fazer uma grande partida, faz o gol, 2-1, e aí o Atlético fica mais tranquilo na partida, e o Carabobo mesmo, né, 3-1, desculpa, e aí o Carabobo sentiu um pouco a necessidade de fazer mais 2 gols, com 1 a menos, e aí você vê que o time deu uma acalmada, e o Atlético foi cozinhando, poderia ter feito um gol, perdeu um pênalti, né? Mas assim foi esse jogo, que o Atlético precisa melhorar muito ainda para ser com um time competitivo na fase de grupos. Pode ser que, se apresentar esse futebol que apresentou os primeiros 30 minutos, pode ser que tenha um time para passar de fase contra o Milionários, mas vai ter que jogar mais tempo, né? Não pode ter um final de primeiro tempo como teve, que desligou totalmente da partida e toma um gol e dá o campo para o adversário. Isso não pode ser feito, o Atlético tem que melhorar muito nesse sentido, mas sim, sem sombra de dúvida, pela qualidade dos jogadores que tem. Se você for olhar a qualidade do elenco principal, do time principal, é difícil ter um time aqui na América do Sul igual, tá? dessa fase preliminar da Libertadores. Acho que o Atlético é um dos melhores nesse sentido, mas no coletivo ainda precisa melhorar, e muito. Então vamos para Always Ready Magallanes, esse jogo aqui que foi realizado na Bolívia, Hernando Siles, né? Não é um estádio do Always Ready, o Hernando Siles, o estádio principal da Bolívia, e os milionários bolivianos, né, como são conhecidos os milionários, tinham que ganhar de 3-0 ou 4-0, né, para passar de fase. Só que logo aos 9 minutos toma um gol de erro de posicionamento, um gol de cabeça do Magallanes, gol do Vasquez, e quebra toda a estrutura do Always Ready, né? O Always Ready até tentou um time mais ofensivo, os meias, não eram nem volantes, eram meias que jogavam com uma linha de 3 atrás, né? Uma linha defensiva com 3, alas
jogando de uma forma mais aguda, que é o Reis, que é muito rápido, Herrera, e Parra e Terraças, que são jogadores mais ofensivos ali, jogando com Boni, Romero e Riquelme lá na frente. Quer dizer, era um time ofensivo, só que não conseguia construir, porque o Magallanes se fechava muito bem no seu campo, né? Então, no próprio primeiro tempo, o Always Ready tentava acelerar o jogo, tentava ter mais volume de parte do jogo, mas o meio de campo do Magallanes empurrava e tinha esse embate. Então, como o jogo estava na mão, o Magallanes tinha feito 3-0 e 1-0 já, 4-0 no agregado, ficou mais difícil mesmo, né? E isso foi minando, inclusive, a confiança do Always Ready. Aí chega o segundo tempo, amigo. Logo no início, uma bela jogada ali, o Alfaro faz 2-0 e, cara, aí você joga uma água água fria, assim, um balde de água fria nos jogadores todos do Always Ready, que chegaram, adiantaram suas linhas, logo no começo do segundo tempo, até assustei, adiantaram as linhas totalmente, vão pressionar, vão marcar em cima, toma um gol. Isso aí é decepcionante e logo em seguida você vê que baixou tanto a moral, a confiança, que logo em seguida, 3 minutos depois, Felipe Flores faz o 3-0 e aí, cara, aí é muito difícil você virar, né? Então foi uma goleada no agregado, um jogo muito bem construído pelo Magallanes, que toca bem a bola, tá, gente? Tem jogadores interessantíssimos, bem diferente do que jogou no campeonato no ano passado, né? Que tinha o Carlos Villanueva tá jogando ainda, o Alfaro muito rápido ali pelos lados, Felipe Flores, Thomas Jones, Canalhas, Thomas Arangues, né, um jogador interessante, já teve passagem em outros clubes do futebol chileno. Cara, um time muito, muito azeitado, eu gostei muito do que eu vi esse Magallanes e falo assim, que nós vamos falar sobre os confrontos, vou deixar os confrontos para depois, mas é um time interessantíssimo e mereceu passar. O Always Ready jogou apenas 3 partidas do Campeonato Boliviano, muito pouco, né? Isso eu senti, principalmente no segundo tempo, que o time precisava um pouquinho mais de ritmo, até para acelerar esse jogo, não tinha. Então, o Always Ready vacilou, né? Não se preparou da forma adequada e por isso toma essa goleada nessa fase, tá? Passou e com méritos o time do Magallanes. Vamos para o jogo do Fortaleza. Esse jogo também, cara, que jogo do Fortaleza, que festa maravilhosa no Castelão. A gente esperava 52 mil pessoas lotando aquele estádio e torcendo. Cara, é outro clima. O Fortaleza é um time que tá mostrando uma cara de Libertadores nos times brasileiros, uns mais bonitos, viu, cara? Eu tô falando sinceramente, assim, a festa que eles fazem, o volume, a gritaria, cara, é demais, e tanto é que o time já entrou no primeiro tempo, foi avassalador, cara. Faz o gol no finalzinho do primeiro tempo com o Galhardo, mas, cara, tentou criar diversas chances no primeiro tempo, poderia ter feito, né? Vacilou um outro lance e tal, mas foi encurralando o Maldonado. O Maldonado foi bravamente tentar segurar o resultado, cara. Foi encurralado e pressionado, né? E você vê o placar final foi 4-0, mas não estava se apresentando para esse jogo. Parecia um jogo encardido, difícil, né? Então o gol sai chorado ali com o Galhardo, começa a chover já no final do primeiro tempo. Aí chegou no segundo tempo, continua, o Fortaleza até fecha um pouquinho, recua um pouquinho as linhas, tenta puxar mais o contra-ataque, mesmo assim perdeu muitos gols ainda, né? Tava perdendo muitos gols, né? Aí chega no final da partida, né? O time do Maldonado fala, cara, nós estamos perdendo por 1-0, nós vamos partir para cima. E adianta, né? O seu meio de campo começa a avançar mais, os laterais começam a avançar mais e proporciona espaço. Aí o Fortaleza aproveita e fecha, faz um gol com o Guilherme, né? Faz um belo gol com o Guilherme, faz um belo gol com o El Gato Lucero, né? Já uma jogada trabalhada ali, e aí depois finaliza a partida com 4-0, um maravilhoso, um golaço. Vocês veem a qualidade. Eu falo que esse atacante tem muita qualidade técnica. Ele para finalizar, ele é muito bom, cabeceador também, o passe dele, o toque dele final, faz muito bem o pivô. Eu sou fãzaço do Juan Martín Lucero, já indiquei no meu canal e já falei muito bem dele para a torcida do Fortaleza, já, né, quando ele chegou aqui. Eu achei uma das melhores contratações. Eu acho que com ele vai ganhar a titularidade, eu acho que isso é questão de tempo, mas é um baita jogador, era um baita jogador. E aí você vê um golaço daqui, qualidade técnica, né? Lógico, finalzinho da partida, né? Já estava liquidado, o Maldonado já tinha entregado as armas, né? Mas que bela vitória do Fortaleza. Não vamos analisar os 4-0, não. Vamos analisar o volume que o jogo que o Fortaleza criou, principalmente no primeiro tempo. Não teve gol, teve apenas um no finalzinho, mas e a postura do time no segundo tempo, né? Atacando, não deixando de atacar, e chega no final, méritos, né? Foi premiada com mais 3 gols, que a maioria das jogadas no contra-ataque. Então,
excelente vitória do Fortaleza, passa muito bem de fase e é um dos grandes favoritos para passar. Vamos ao jogo do Milionários e Católica, esse grande jogo entre Milionários e Católica, que eu esperava também bastante. Principalmente uma resposta do Milionários, que não fez uma grande partida lá no Equador, e a Católica ainda tentando encontrar o ritmo de jogo certo, correto, o time que chegou agora, o Igoroca, o espanhol, tentando ajustar o time ainda, não fez uma grande partida, só que o jogo, o primeiro tempo, não foi lá essas coisas. O Milionários tentou criar algumas chances pelos corredores, que é a sua grande arma, usar o Bertel, o Israel Alba, dessa vez não foi o Alba, né? Dessa vez foi o Perlaça jogando pela direita, o Bertel jogando pela esquerda, tentando atacar mais pelos corredores, mas foi muito pouco. Acho que faltou entendimento ali do Giraldo, do Vasquez, de jogar mais com os laterais, com os corredores. Bom, não foi quando usou bem os laterais, chegou com perigo, mas não foi tanto assim, não foi um grande primeiro tempo, né? E aí acontece o castigo, né? De você não ser agressivo. Chega no Católica num lance, uma mão boba do Giraldo, acaba, né, cometendo o pênalti justo, o Católica vai lá, Ismael Dias faz 1-0, não era um resultado justo, mas o Milionários não foi competente para criar volume de jogo, né? Isso foi um grande problema, né? Aí chega no segundo tempo, ele tira o Giraldo, fica apenas com o volante. E tem um lance importantíssimo também, né? Eu estava esquecendo. Frank Guerra comete uma falta boba, entre 3 minutos, comete um amarelo aos 41, aos 44, segundo amarelo, é expulso. Isso acabou, né? A Católica não pode, da experiência do Frank Guerra, que já jogou na Liga de Quito, ele não pode cometer um erro desse, gente. Né? Parece que não sabe como se comporta os árbitros na Conmebol. É ridículo. E aí é expulso e quebra o esquema da Católica, né? Era final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Milionários falou assim, cara, o Gameiro pensou assim, não vou, agora eles estão com um a menos, eles vão se fechar, eu preciso de mais um cara na frente, mais uma referência. Então ele bota o Fernando Uribe, ele e o Léo Castro jogando lá na frente, e Catanho, McAllister, Oscar Cortez, né, e apenas o nosso querido Léo Vasquez tentando controlar ali, e os laterais apoiando. Então o Milionários foi mais para cima, né? E mesmo assim, não encontrou facilidade. Logo no início do segundo tempo, teve ainda dificuldade ainda em tentar acertar esse time, tentava muitos cruzamentos ali, chegava pelos corredores e tentava cruzamento para os dois, né, para o Léo Castro e para o Uribe, mas ainda não era eficiente, né? Até que aparece os caras, né? Até que aparece o cara do time do Milionários, que chama Macalister Silva. Eu falo dele desde o ano passado, é um jogadorzaço, 35 anos, mas é o cara que constrói algo, que dá um passe infiltrado, que lança, que tem uma visão de jogo diferenciada, e ele acelera o jogo. O Catanho tem uma jogada com o Bertel, ele toca pro Catanho, que toca pro Macallister, e ele encontra o Oscar Cortez no espaço. Oscar Cortez, um garoto que nós vamos falar dele, ele dá um passe de primeira, e aí o Léo Castro tira o goleiro e faz o gol, e aí quebra, dá um alívio, porque o jogo estava se complicando, o Milionários estava começando a ficar impaciente, porque as jogadas que ele estava trabalhando aí pelos lados do campo não estavam dando certo. Então o gol foi na hora certa, o Milionários consegue fazer o gol, né? E aí foi uma avalanche, né? Foi uma avalanche, aquele campinho lotado, aí a torcida realmente foi fundamental nisso, empurrou o time, e aí veio volume de jogo e tal, e aí você viu uma jogada maravilhosa desse PIB, que, cara, eu sou fãzaço do Oscar Cortez, cada jogo que ele se apresenta, eu tô gostando mais dele. Eu já indiquei no meu canal, vocês podem ver nos vídeos dos destaques do Sub-20, sul-americano, jogou muita bola, e aí já no primeiro jogo da Colombiana ele faz 2 gols lá contra o Jaguares. Aí ele não foi muito bem no jogo contra a Católica lá no Equador, mas chega nesse jogo, ele desequilibra. Ele começa num lance individual, passa 1, 2, quebra as linhas da Católica e dá o toque pro nosso querido Catanho, que acerta um tiro, um chute maravilhoso, que é aquele gol que levanta a torcida, né, cara? E aí o Milionários, 2-1, vira o jogo e aí se contagia e mostrou o futebol. Foram poucos minutos de bom futebol do Milionários, a verdade é essa, mas conseguiu o resultado. Depois tentou administrar, estava com um a mais, né? Poderia até finalizar, fazer o 3-1 e ficar tranquilo, como o Atlético ficou. Não. Quis passar alguns sustos, mas nada que fosse muito agressivo ali da parte da Católica, que tem dificuldade para construir jogo. Acho que o Igoroca vai ter muito trabalho durante a temporada. Então, esse meio de campo faltou criatividade.
para usar mais os pontas e os atacantes que tem, que eu acho bons, né? Tanto o Aaron Rodrigues quanto o Ismael Dias, que é sensacional, e o Christian Coleman. Falta mais volume quando você tem um meio de campo. Faltou o McAllister Silva na Católica. A verdade é essa, faltou um McAllister e faltou um Catanho, jogadores que criam mais jogadas ali, e por isso que a Católica foi eliminada nesta fase já. Então o Milionários chega com um futebol que ainda está devendo, tá? Deixar bem claro isso, e principalmente eu cobro muito isso porque o Gameiro tem 3 anos de trabalho no Milionários, e não pode apresentar apenas isso, apenas 10, 15 minutos de um bom futebol que apresentou nesse jogo contra a Católica, muito pouco, tá? Então vai ter que jogar muita bola para enfrentar o Atlético, que também não vive grande fase, também jogou uns 30 minutos apenas. Vamos ver, né? 70 minutos aqui, os 15 ali, o que vai dar? Vamos fazer rapidamente aqui, gente, já que eu falei de todos os jogos, um prognóstico. Vamos lá. Fase 3. Né? Eu sinceramente, eu acho que vamos ter bons jogos, tá? Vamos ter bons jogos. Huracan e Sport Cristal já na próxima quarta-feira, né? Na quarta-feira não, no dia 7, né? Huracan e Sport Cristal. Huracan, eu vejo um time mais equilibrado na parte defensiva. Eu acho que vai ter muita dificuldade o Sport Cristal, acredito num placar magro, mas o Huracan vencendo na Argentina, tá? 1-0, né? 2-0, 2-1, por aí. Magallanes, Independiente Medellín. Né? Esse jogo eu quero ver mais esse time do Magallanes enfrentando um grande, né? Agora o Independiente Medellín, né? Eu acho que o Red não mostrou tanta força assim, mas o Medellín ainda não apresentou um grande jogo nessa temporada, acho que está devendo em muito o time do Gonzalez, tá? Mas o Magallanes eu acho que vai fazer uma boa partida contra o Medellín, eu acho que ganha no Chile e ganha bem, por uns 2-0 ou um 3-1, coisa assim. Eu acho que o Magallanes chega bem para esse primeiro jogo, né? Fortaleza e Cerro Porteño, jogo complicado, tá? Esse time do Facundo Sava sabe se defender, não se expõe tanto, que eu vejo uma grande diferença pro Tique Arce, ataca na boa. O Beto Espínola só vai atacar quando sentir que tem espaço para isso, para não proporcionar uma bola nas costas, como é o caso do Rivas, também os dois laterais do Cerro. Vai ser um jogo complicado. Eu acho que nós vamos fazer, inclusive, um dossiê para a torcida do Fortaleza, como joga esse Cerro Porteño, tá? Ainda vou apresentar até o final de semana, apresentar esse dossiê do Cerro Porteño, como tem que ser apresentado, né, o time do Facundo Sava, mas eu acho que o Fortaleza tem grandes condições de passar e já ganhar no primeiro jogo, já fazer um bom resultado. Pelo que apresentou nesse jogo contra o Maldonado, para mim, 2 ou 3-0, ganhando o primeiro jogo do Cerro Porteño. 2-0 tá ótimo, tá? Milionários e Atlético Mineiro, esse jogo na Colômbia, né? Vai ser um jogo complicado, estádio lotado. O Atlético e o Milionários estão fazendo uma grande apresentação até agora, tá? Apresentam muito pouco, mas vai ser um jogo encardido. Eu acho que esse primeiro jogo pode sair no empate lá na Colômbia, ou então até uma vitória do Atlético pela qualidade de jogadores que o Atlético tem. Acho que o Atlético tem condições, inclusive, de sair com resultado positivo lá. Mas vai ter que jogar bola, vai ter que ter associação, vai ter que ter as suas grandes figuras em uma grande noite. Eu acho que ainda o coletivo ainda precisa ganhar tempo e treino, né? Os times do Tchatcho Kudê são assim, precisa de tempo e treino, e eu acho que o Galo ainda não está azeitado. Eu acho que quando chegar na fase de grupo, que aí sim o time vai estar mais equilibrado. Eu acho que agora vai ser importantíssimo o lado individual, tá bom? Bom, gente, eu só tenho que agradecer vocês aqui a todos. Eu espero que esse boletim informe mais vocês. Quem não conseguiu assistir os jogos, é um pequeno retrato do que eu vi desses jogos da Copa Libertadores. Vocês podem acompanhar também os campeonatos nacionais do Sul-Americano no canal Sudaca Brasil no Giro, mas não deixe de acompanhar os outros vídeos que nós lançamos aqui, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe no próximo boletim, semana que vem, a semana 5, tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.